Livro de Ruth, capítulo 1 ao versículo 20. Os que encontraram, digam amém. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém da Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom e eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quiliom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube que em Moabe, que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que derramaram por seus maridos e por mim. Que o Senhor abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo e despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem? Deixariam assim de se casar com outros homens? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os seus deuses, disse Noemi a Ruth. Ruth deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chame Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Não me chames Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. O livro de Ruth, ele é composto de 4 capítulos. Registra uma tragédia familiar. É um livro que você começa a ler chorando e termina chorando. Porque o que nós encontramos no início desses versículos é uma tragédia familiar. Se nós pudéssemos nos transportar para a realidade dessa mulher, talvez você que está aí chorando por algum problema, uma dificuldade, você iria pensar um pouco melhor sobre a sua situação e sobre a sua crítica. O livro de Ruth, ele começa com a história de uma mulher chamada Noemi. O livro tem o nome de Ruth, mas eu não quero me prender à história de Ruth. Eu quero me prender e dialogar com você nessa noite sobre a história de Noemi. Essa mulher que está vivendo uma crise. O primeiro da crise começa quando há fome na terra. Nos primeiros versículos vai dizer que quando os juízes estão governando, há fome.
E nós deparamos com a fome muito comum no Velho Testamento, né? Os povos viviam crises, fomes, princípios de guerra, dificuldades com a colheita. E isso nós encontramos em todo o Velho Testamento, a questão sobre a fome. A fome também está muito relativa ao pecado. O povo pecava, desobedecia, e Deus então cerrava a produção, fechava os céus e dificultava assim a vida do povo. Mas não era esse caso. Diz o texto que simplesmente a fome sobre a terra. E ela então precisa sair agora do local onde ela mora. Veja, a primeira crise é alguém sair do seu ambiente. Eu não sei aqui quem nasceu em um outro estado, veio para o Rio de Janeiro, eu não sei qual a sua realidade. Provavelmente você pode ter vivido isso por uma questão de trabalho, por uma questão de concurso, ou quem sabe, né, o pessoal que vem do Nordeste nos anos passados sempre migravam para São Paulo, para o Rio de Janeiro em busca de emprego. E muitas vezes essas pessoas deixavam a sua cultura, a sua comida, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de cultuar, a sua forma cultural, assim como no Nordeste, como também no sul do país. Provavelmente alguém já viveu essa realidade, deixou a sua casa, deixou a sua terra por um fato. E essa mulher está vivendo isso, ela é impulsionada a sair da sua casa para ir para Moabe por causa da fome. Mas o texto não se prende somente a isso. Vai dizer que essa mulher, quando deixa a sua casa e vai para uma outra cidade, ela perde o seu marido. E agora ela se vê em uma outra terra, no meio de um outro povo, sem o seu marido, sem um provedor, sem aquele que tem que cuidar e trazer o alimento e o protetor da casa. Mas diz o texto que essa calamidade não é só sair da terra e não é só perder o seu marido. Diz que 10 anos depois, os seus 2 filhos morrem. Os seus 2 filhos morrem. E ela agora está longe de casa, longe da sua terra, sem o seu marido e agora sem o seu filho. Eles moravam em Belém, e Belém é considerada a casa do pão. Mas, infelizmente, há fome na terra. Não tinha pão na cidade. Não havia alimento. O tempo passa, Noemi, sem o marido, longe de casa, sem os filhos, recebe a informação, então, de que Belém já está havendo algum progresso. E ela, então, olhando para a sua vida, para a sua realidade, ela, então, pensa em voltar para a sua terra. Mas só que ela tem agora as suas 2 noras. Os seus filhos casaram com as moabitas, Ruth e Orfa, e essas mulheres estão junto com Noemi, a sogra, caminhando junto. Essa mulher vive uma tragédia, sem o marido, sem os filhos, com as noras, numa terra distante, e agora tendo que voltar para a sua terra. E o texto vai dizer que ela então tem um impulsionamento de se despedir de Ruth e Orfa. E diz para elas, olha, eu perdi meu marido, perdi meu filho, estou longe da minha casa, mas vocês são jovens. Vocês ainda podem constituir uma família. Por que vocês vão ficar carregando esse peso? Eu já estou velha, eu não tenho mais uma condição de vida, de saúde. Deixa eu voltar para a minha terra e lá eu vou morrer, vou partir desse mundo. E ela tenta, de alguma forma, tentar passar alegria e paz para suas noras. O texto vai nos falar um pouco mais de que Ruth, ela bate o pé, chora junto com Orfa, mas ela diz, não, você não vai sozinha. E eu não quero te despedir, eu não quero me afastar de você. Já Orfa chora e segue o seu caminho, mas Ruth não. Ruth decide ficar com Noemi. E diz o texto que ela faz uma palavra e faz um juramento muito pesado. Ela diz, olha, o seu Deus é o meu Deus, a sua casa é a minha casa, onde você morrer eu morrerei, onde você ficar eu ficarei. E diz o texto que Deus o castigue fortemente, se isso não acontecer. Ruth faz um juramento a Noemi de fidelidade e compromisso. E o que nós vemos a seguir é que essas mulheres voltam então para a sua terra. E eu fico imaginando aqui comigo, Noemi chegando com as suas malas, puxando aquele carrinho e voltando para sua casa. Só que agora a Noemi está com as mãos vazias. Ela não tem seus filhos, ela não tem o seu marido e não tem nenhum progresso de vida. Ela está voltando. E diz o texto, ainda que o texto é bem detalhista e ele nos comove, porque lá no versículo à frente diz que a cidade se agitou.
E quando eu olho isso, eu fico imaginando o que aconteceu. Eu fico imaginando aqui que Noemi chegando na cidade, as pessoas começaram a botar as caras na janela, alguns começaram a aparecer nas lajes, alguns pela beira da cidade, porque a cidade se agitou. E começaram a perguntar, será que é mesmo Noemi? Pense comigo, irmãos. Sem o marido, sem os 2 filhos, voltando para casa com as mãos vazias e ainda sobre olhares de julgamento do povo. Será que ela mesmo que saiu daqui para ir para a cidade e se dar bem e voltou sem nada? E voltou derrotada? E voltou com as mãos vazias? Será que ela... E o texto ele é dramático, porque diz que quando eles começam a perguntar, é você, Noemi? É você, Noemi? Ela diz, não me chame de Noemi. Não me chame mais de agradável. Me chame de Mara, amarga. Porque o Senhor Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Essa mulher está numa crise existencial. Essa mulher está numa situação trágica da sua alma. Essa mulher está no limite do seu esgotamento. E talvez essa história, ela é real para muitos, quem sabe que estão aqui. Pessoas que perderam, pessoas que amavam, filhos, um projeto, um sonho, uma realização, uma construção, e de repente a vida veio de encontro e trouxe um choque. E você olha para trás e pensa que agora você está de mãos vazias. E você vive e está no meio dos amigos, está no meio da família, mas você não é você. Há dentro do seu coração uma amargura, algo que ficou para trás, que foi destruído. E é exatamente esse esgotamento que Noemi está vivendo. Existe uma síndrome chamada burnout. É uma sigla em inglês que quer dizer queimado por completo. É o sentimento de esgotamento profissional. Isso foi descoberto em 1970 por um psicanalista alemão, Freudberg. E ele se viu nesse quadro de um esgotamento emocional, psicológico, ao ponto de perder a realidade, perder as suas memórias, entrar em pânico, num sentimento de desequilíbrio. E o que nós temos visto nesse tempo é exatamente essa síndrome de um esgotamento, de uma amargura constante na vida de pessoas, na vida de irmãos, na vida de crentes, na vida de pessoas que passaram por uma frustração, por uma perda, por uma angústia. E o que nós deparamos é que podemos transportar isso para a vida de Noemi, sem filhos, sem um esposo, voltando derrotado para sua casa, sem nada. É comum encontrarmos pessoas nesse estado psicológico. Nós temos um grupo chamado MAP, um grupo de pastores que fazem o apacentamento entre nós. Reunimos de 15 em 15 dias, escolhemos uma literatura, e essa literatura, então, nós sentamos, nós conversamos, nós dialogamos, um ajuda o outro. De 15 em 15 dias nós estamos juntos, orando. E o que mais nós nos deparamos é com essa síndrome de esgotamento na vida de muitos. E um dos sintomas é quando a pessoa começa a chorar sem motivo. E é comum a gente sentar junto e começar, olha, não sei o que está acontecendo comigo, pensamentos de morte, pensamento de doença, eu estou sentindo medo, pavor por qualquer coisa. E quando nós vamos identificar essa crise, essa situação, nós vamos ver que é um esgotamento, é um problema emocional. E muitas vezes no passado, por falta de um conhecimento um pouco mais nosso, nós tratávamos a depressão como um problema espiritual. As pessoas que tinham um problema de depressão, não, isso é demônio. Vencemos isso com entendimento, com a palavra, e entendemos que hoje há um esgotamento emocional de pânico, de depressão, de angústia. Ela não só está envolvida com questões espirituais, mas está também com um sentimento de esgotamento, sentimento de desgaste físico, emocional, profissional desse tempo. E o Covid potencializou muito isso. Quando a nossa mente foi bombardeada 24 horas, morte, 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 e os números subindo, subindo, subindo todo o tempo. E tínhamos pavor, se alguém, eu lembro, eu fui resolver um problema na cidade e deparei com um elevador. E era engraçado, agora já não é mais tanto, né? Aquele negócio, 5 no elevador, quem entra primeiro, quem entra, quem não entra, quem vai esperar o outro.
E aí entramos no elevador, só que alguém espirrou. E aí eu lembro até hoje, deu vontade de rir, mas o semblante de pânico, de você não ter uma janela, nem como sair dali, mas alguém espirrou e todo mundo de máscara. Essas coisas trouxeram a nós um medo, a preocupação e a angústia, e muitas pessoas adoeceram. Podemos ver o sentimento de Noemi exatamente nesse texto. Um alvoroço na cidade, a vergonha, e ela dizendo, olha, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, de amarga, porque o Deus Todo-Poderoso me fez assim. Ela estava completamente esgotada, emocionalmente, fisicamente e também espiritual. Eu não sei qual é o seu estado hoje. Eu não sei qual o seu sentimento no seu coração, mas se o Espírito Santo de Deus trouxe aqui, ele tem uma palavra de cura para a sua vida. Se o Senhor trouxe você aqui, é porque ele quer ministrar sobre o seu coração. A tendência dessa pós-modernidade é nos levar à loucura, ao desequilíbrio emocional e psicológico. Mas Deus, ele é o príncipe da paz. Ele traz sobre nós o alívio, o conforto. E ele nos ajuda a andar sobre as águas seguras. Podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas diz o Salmo, não terei mal algum, porque tu estás comigo. Ele é o Deus que conforta, é o Deus que consola, é o Deus que nos traz alívio no meio da tribulação. E eu quero apresentar a você 3 características importantes para que você pense sobre o estado de Noemi e talvez o seu estado hoje. O primeiro é que ajuda pode vir de pessoas que você não espera. Vou repetir, ajuda pode vir de pessoas que você não espera. Noemi, no seu estado emocional, recebe ajuda de Ruth, moabita. Ruth era sua nora. E ela não tinha mais nenhum compromisso de carregar a sua sogra, uma vez que o casamento foi desfeito. Ela era uma jovem e poderia muito bem se casar novamente. Ruth, ela é solidária, ela quer ajudar, ela estende a mão. Pode ser que para a sua vida hoje tudo possa parecer difícil, impossível, mas saiba que a ajuda, o socorro, Deus sempre está pronto a cuidar de cada um de nós. E ele cuida de uma forma muito especial. Ele pode levantar pessoas, um amigo, alguém no seu trabalho, alguém que você nem espera, alguém que você nem imagina, para poder cuidar de você, porque ele é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. E Noemi não estava abandonada pelo seu Deus. Noemi estava sendo cuidada por Ruth, e Deus estava agindo na vida de Noemi através de Ruth, para que ela fosse cuidada, para que fosse apacentada. Sempre Deus levanta alguém para nos ajudar. Você não está só. Repita comigo, eu não estou só. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que está presente conosco todo o tempo. E Deus vê a sua oração, Deus vê o seu choro, Deus sabe a sua angústia, assim como sabia da angústia de Noemi. Deus é um Deus Pai que tem cuidado de cada um de nós. Então perceba isso. Sempre haverá alguém pronto para nos ajudar. E ela pode vir de um lugar que você não espera. Segundo, que nós podemos pensar sobre essa história. O que você enxerga de você não é o que Deus vê. Quando nós estamos esgotados, há uma mudança na percepção do que está à nossa volta. Muda-se o nosso conceito de Deus, das pessoas. Nós começamos a imaginar e olhar as coisas de um foco que não é o certo. Porque estamos num estado tão desgastado emocionalmente que tudo fica ruim, tudo fica difícil, tudo fica confuso. Até o olhar de alguém, você já sobrepõe que tem alguém te acusando, que tem alguém falando de você, porque você já está tão esgotado emocionalmente que tudo fica amargo, tudo fica difícil à sua volta. Esse esgotamento acontece com todas as pessoas. Você pode ser do lar, pode ter apenas a sua casa, e você pode estar totalmente esgotado nesse dia. E o que nós vemos é que Noemi se vê como alguém amarga. Ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga. Ela tinha uma concepção da sua vida, o qual Deus não tinha colocado nenhum julgamento sobre ela. Mas o seu esgotamento levou plenamente a esse estado de degradação, a esse estado emocional de estar no limite, porque ela se via amarga, mas na verdade Deus estava cuidando dela em todos os detalhes. Nós vemos esse mesmo fato com o profeta Elias. Diz o texto que Elias luta com os profetas de Baal, e é depois da ameaça de Jezabel de o matar,
ele corre, foge, vai para uma caverna, pede a sua morte, e parece que de uma forma mais simples da gente poder conversar, Deus olha, meu filho, Elias, onde você está? Estou aqui, Senhor. Estou nessa caverna, não aguento mais. Estão querendo me matar, estou no limite. E parece que Deus diz para ele, meu filho, come, se alimenta e sai daí, porque eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Elias se via como alguém destruído, e é exatamente isso que o esgotamento faz. A gente tem, quando está esgotado, nós olhamos um gato e pensamos que é um leão. Nós olhamos um problema que é simples de se resolver, é simples de se tratar, mas nós transformamos aquilo em um grande problema. Por quê? Porque nós estamos no limite, nós estamos esgotados, nós estamos vivendo a crise. Deus diz a Elias, levanta, come, sai dessa caverna, porque eu tenho coisas contigo. E talvez seja a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Saia dessa caverna, sai desse esgotamento, sai desse limite que você está, se alimenta, levanta, e você verá aquilo que Deus vê, não aquilo que você vê, não aquilo que você pensa de você, não aquilo que você imagina de você. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para a nossa vida nessa noite. E tem para essa semana para você. Por mais que as coisas não estejam saindo bem, porque Noemi estava assim, sem a sua terra, sem o seu marido, sem os 2 filhos. Mas o que nós podemos ver é que existe uma válvula de escape. E quando nós estamos sob pressão, nós estamos esgotados, nós precisamos de uma válvula de escape. E a válvula de escape para todos nós se chama Jesus Cristo. É Ele que faz nova todas as coisas. É Ele que renova o nosso modo de viver, o nosso modo de existir. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que escreveu o nosso nome no livro da vida. É Ele que virá nos buscar, foi prepararmos lugar e virá buscar a sua igreja. E por mais que o limite estejamos nesse mundo, haverá um tempo que todas as coisas irão passar, mas a sua palavra permanece para todo sempre. O que podemos ver no texto de Apocalipse capítulo 21, 5 diz: aquele que está sentado no trono afirma, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Existe uma válvula de escape em que Deus pode transformar o luto, a tristeza em alegria. Ele pode ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos. E por mais que o mundo diga, não é possível, não, você não vai conseguir, você não tem como chegar a isso, Ele diz, eu faço nova todas as coisas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Seguimos a Jesus pelo que Ele prometeu, Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por mais que a doença bata a porta, e por mais que as coisas não aconteçam do jeito que nós queremos, e por mais que o mundo diga, não, você não pode, você não consegue, temos um Deus que diz, estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias, mesmo que Belém não tenha pão. Mas Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Mateus 28, 20, ensinando-vos a obedecer tudo o que eu os ordenei, e estarei com vocês até o final dos tempos. Quando nós estamos no limite da nossa alma, quando nós estamos no limite da nossa existência, nós temos uma válvula de escape. Aquele que foi crucificado, aquele que não se rendeu à dor e ao sofrimento, e quando esteve na cruz disse, Pai, está feito. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E através da crucificação de Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Podemos também pensar nesses 2 momentos, e eu posso falar particularmente da minha vida quando eu estive nesse estado. Talvez você pense, não, o pastor está falando isso, mas ele não sabe o que eu passo. Talvez eu tenha passado até um pouco mais que você. 2 momentos da minha vida eu me vi esgotado. 2 momentos em minha vida eu me vi no limite. 2 momentos da minha vida eu parei para pensar, estou amargo e eu não sei mais para onde eu ir. O primeiro dele foi quando eu perdi a minha filha. Quem é novo aqui na igreja não sabe, eu tive entre Mateus e Samara uma menina que foi para o hospital, no ventre de minha esposa, para nascer, com quarto pronto, berço preparado, roupinhas penduradas, um sonho. Maressa.
Na hora do parto, a pressão da minha esposa aumentou. Entre socorrer a criança, socorrer a minha esposa, o médico optou por atendê-la e não houve tempo necessário para poder tirar do ventre a minha filha. A notícia chegou ao nosso coração de uma forma destruidora. Meu sogro está aqui, o qual tivemos juntos que ir ao local para preparar a urna. Você fazer o sepultamento da sua filha é uma coisa, você colocar a roupinha nela é outra. E colocar dentro de uma urna e olhar aquilo ali, aquela promessa, aquele sonho, aquele desejo de pai, e você ter que ir para o cemitério do Caju com a sua família. Eu, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra e Mateus ainda pequeno. Sem movimento de pessoas, sem movimento de culto, apenas chegamos lá, deixamos a urna, fechamos, fizemos uma oração e voltamos para casa. Durante uma semana, eu vivi o caos. Minha esposa não viu a minha filha, estava se recuperando. Eu vivi o estado emocional de ser um pastor que sonhou com a filha e não viu. E a sua cabeça entra em erupção, porque você fica pensando, mas como assim? Eu prego sua palavra, eu anuncio seu evangelho, eu oro pelos enfermos, eu visito doentes e eu vejo Deus operando. E por que não a minha filha? E eu vivi um caos emocional, esgotamento, que os irmãos não têm noção. O segundo foi quando eu perdi meu pai dentro de casa. Meu pai já com a idade avançada, 95 anos, o seu Abil. Espero que minha mãe esteja vendo. Beijo, mãe. Te amo. Deus abençoe. Meu pai deitado, estávamos ali, eu e a família, e hoje é dia dos pais. Eu não posso deixar de falar isso. Fui para a cozinha buscar algum remédio para ele já estava com vontade de deitar, conversou alguma coisa, foi deitar, e eu tive que subir. Quando eu voltei, meu filho, meu filho e meu outro irmão, junto com o Giovanni, estavam tentando fazer os primeiros socorros a ele, porque ele já estava deitado e já não tinha mais nenhuma reação. Meu pai partiu dormindo dentro de casa, como ele sempre sonhou. Ele disse: eu não quero hospital, eu não quero ficar longe da minha família, eu não quero morrer do Covid, eu não quero ficar entubado, eu quero ficar em casa. Aliás, ele nem falava em morte. Perguntava a ele: pai, está bem? Sempre vivo. 95 anos. Mas Deus o chamou. Botamos ele numa cadeira de roda, botamos dentro de um carro, levamos para o hospital, mesmo pensando ainda de ter que fazer, mas chegamos lá e ele já tinha partido. Uma semana de caos, de você ver seu pai partir na sua frente. Dessas duas experiências que Noemi teve, de perder os filhos e perder o marido, a gente entra num estado emocional de dificuldade, porque são muitas as perguntas, são muitas as dúvidas. E agora, o que vai ser? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso que ele trabalha no nosso coração, como foi falado nessa manhã pelo pastor Mateus, ele trabalha até na dor. Como Deus trabalhou na dor do seu filho, quando Jesus no Getsemane disse: pai, afasta de mim esse cálice, Deus disse não. Muitas vezes Deus fala conosco não. E a gente quer só bênção, mas ele diz não. Mas é no secreto que ele trabalha dentro do nosso coração, quando as coisas não estão indo bem. E naqueles limites da minha vida, nos limites que eu passei, um versículo bíblico, eu quero que você receba isso aí no seu coração. Eu não sei o seu estado, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero que você guarde essa palavra, porque foi essa palavra que me fez ressurgir. Foi essa palavra que me fez ressuscitar do caos que eu vivi, nessas duas experiências que marcaram a minha vida. Então recebe aí, você que está aí sentado, escute. Isaías 41, versículo 10. Diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita
o sustentarei. Eu vou repetir para você receber isso aí. E se você recebeu, você tem que dar um glória nessa noite. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele está sobre todas as coisas. Quando tudo parecer cair ao seu redor. Quando tudo parecer que é um poço de amargura, é um final de caminho, é um final de um projeto, é um final de um sonho, você pode carregar essa palavra, não tenha medo, porque eu estou com você. Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o que você precisa nessa noite é enxergar quem Deus é. E você parar de deturpar aquilo que está à sua volta e entender que Ele tem cuidado de você. Ele está parando você. A crise chega, a doença chega, a enfermidade chega, nós não queremos, mas em todas essas coisas nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. O mar pode estar revolto, batendo no barco, mas Ele acalma a tempestade, porque Ele é o Deus que tem cuidado de nós, nos trouxe até aqui, nos trouxe de uma crise mundial, nos trouxe de problemas de saúde, e Deus te sustentou, e Ele vai continuar te sustentando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então existe saída sim, existe saída para o fundo do poço, existe saída para a porta fechada, existe saída quando tudo parece dar errado. Ele é aquele que tem a chave, é aquele que tem a esperança, é aquele que tem o socorro na angústia que nós vivemos. Noemi segue a sua vida, Noemi segue e Deus continua trabalhando. Ruth casa com Boaz, a história caminha, a história continua e podemos ver Deus presente em todo momento na vida de Israel, na vida dos seus filhos, na vida de Noemi e também na sua vida nessa noite. Deus é presente com você. Saia daqui nessa noite confiando que por mais que o esgotamento esteja, há uma válvula de escape. E essa válvula se chama Jesus Cristo. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesta hora. Nós vamos louvar ao Senhor.